Bom, Só gente, eu essa virar aqui. Tô tentando virar aqui porque tá no suporte, peraí. para de ficar no looping aí. É, o loop infinito. Deixa ser a Fê. Ela é um ser iluminado, assim. Apesar que Ah, uma vez aí veio fazer um atendimento aqui comigo, a gente não se conhecia, mas você é de Mococa, não é, Fê? Ou não? Explica aí pra eu, gente. então, eu sou de São Paulo, né? Meus pais moram em Mococa. Eu nasci em São Paulo mesmo, mas toda a minha família é de Aceburgo, né? Ah, você Então, conhece aqui. é, Tem clientes daqui, ó. da minha família toda é de Aceburgo. E, e aí eu fui para Mococa na minha adolescência, né? Aí morei um tempo. Então, por isso que as pessoas Mas acham que eu sua sou de mãe é Mococa. daqui agora. Sua mãe mora É, aqui. meus pais moram aí. Isso. Pais moram aí. E aí a gente se E- conheceu como? Explica aí, você. Então, na verdade foi interessante, né? Porque até hoje eu fico pensando como que foi, mas eu sei que eu achei você no Face como Tá. terapeuta e aí achei interessante e aí eu entrei em contato, foi assim, falei, nossa, de Mococa. Aí foi É de assim, né? Que nós, Mococa, tem esse Mococa, né? Tem muita gente que liga é, perguntando, tem esse Mococa? E é, várias pessoas perguntam sobre o Barras, se eu faço. Eu uhum, não, assim, não faço, né? Porque o teto é um pouco parecido com o Barras em algumas uhum, coisas. E até queria que você depois explicasse o que que é, né? tá, Barras de Axis, para o pessoal entender. E eu acho que ele tem também duas coisas, assim, duas coisas não. Um primeiro momento, né? Que é só físico, e no segundo momento que são comandos, não foi? Isso que eu consegui entender aí. Eu isso. não curso, mas passando a Deixa bola para eu, você. tá, deixa eu só dar uma boa noite aí pro pessoal, as meninas que são minhas Pode amigas ser. aí, a Cica Rion, deixa eu ver quem mais. É que tá do lado aqui, a Vânia. Boa noite pro restante do pessoal que entrou também. A gente vai Desse jeito ficou conversando e meio vai falando. complicado de olhar. É, então, sobre barras, né? Isso. Falando um pouco O sobre que que é barras. Barras? Para quem não sabe, né? Para quem não tem conhecimento, barras é uma terapia energética de física quântica. Sim. Então, nós temos 32 pontos na cabeça que, levemente pressionados, ele pode dar, no mínimo, bem-estar, né? A Tânia, minha amiga, boa noite a todos. O pessoal que está entrando também. E na barras, na técnica de barras, você pode ficar deitado, né? É aconselhável ficar deitado, ou você pode ficar sentado, né? E você pressiona os pontos, que são as crenças limitantes. Então, por exemplo, eu posso ter várias crenças limitantes que eu nem sei que são, né? Que eu tenho essas crenças. Eu vou no seu consultório, alguém vai no seu consultório, você vai aplicar base, a pessoa, ela não precisa falar nada. Ah, eu vim por causa disso. Não. Ela simplesmente vai procurar por algum motivo, ou para um bem-estar, ou porque está com algum problema no relacionamento, ou porque está com algum problema profissional, simples assim. E a terapeuta, ela não precisa chegar e falar assim, me conta sobre você. Essa a questão da Barras, que é um pouquinho mais tranquila. Aí você, Tudo que é quântico, né, Fer? Quântico não tudo precisa ficar explicando quântico, muito. A gente não sente. precisa, exatamente. Eu acredito que a Barras, ela é uma conexão muito forte entre a pessoa que está fazendo, aplicando, a pessoa que está recebendo, né? E a energia do universo. Então, tudo conspira com aquilo. Mas, assim, quem criou Barras foi Gary Douglas, que é um americano, e ele chegou para o universo e falou: o que eu posso contribuir? Né? E quando ele É, fez essa pergunta, o universo respondeu, e com essa técnica, né? Então, a pessoa fica deitada, o terapeuta vai pressionar, a pessoa pode dormir, muitas pessoas dormem, sono profundo, algumas pessoas ficam acordadas, então varia muito de cada um, né? Essa é uma... seria esses pontos na cabeça, aí cada lugar é uma coisa que significa ali, por isso que você sabe o problema da pessoa, é isso? No meu entender. E Tá. é, é, na Barras, nós temos.
palavras, né, que ajudam, frases que ajudam a conexão. Então, por exemplo, assim, antes de começar a terapia, você começa já conectando com alguns pontos no pé, na mão e na cabeça. Esses pontos eles vão fazer a abertura da energia, a abertura energética. A partir daí, no pensamento, você já vai trazendo algumas mensagens, algumas frases das barras. Né? Então, assim, nós já vamos conectando. Mas aí, cada ponto tem uma relação com alguma coisa. Né? Então, tem pontos que têm a ver com tristeza, tem pontos que com sonhos, tem alguns nomes assim diferentes, que aí a pessoa fala assim, eu quero pro meu amor, né? Eu quero arrumar, mas não tenha para isso, entendeu? Existe outro tipo de conexão. Então, por exemplo, assim, talvez você não encontre o seu amor, por exemplo, porque você tem uma outra crença enraizada em você. Né? Vamos dar um exemplo. Desde que você é pequena, as pessoas falam assim, todo homem não presta. Né? Isso é uma é uma crença. Então, se a pessoa ficar presa nessa crença, ela não vai conseguir simplesmente um relacionamento, né? Por quê, né, Fer? Porque se todo homem não presta, por que você vai arrumar uma coisa ruim para você? Isso que eu explico. Exatamente. A gente nunca quer coisa ruim pra gente, a gente quer coisa boa. A gente tem que trocar aí, né, um jeito de falar para poder mudar a crença. A Ieda tá falando aqui, ela é minha prima, tudo bem, Ieda? Boa noite. Essa conexão nós conhecemos. Fer. Nós conhecemos, Fer. É porque ela faz a barras comigo, né? E depois eu vou falar até um exemplo, aí eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas aí... Eu fiz barras com você, né, Fer? É assim, delicioso. Tem gente que pergunta, né? É a mesma coisa que reiki? Não é, gente, é diferente. Não é. Cada técnica é uma técnica, tá? O reiki é símbolos que a gente envia e a barras já não. É uns pontos lá, ela mesma já falou que ia dar alguns comandos, né, Fer? Você mesmo precisa falar, né? Ali é quando, então, o que você desejou passa direto ali, é igual o teta. Desejou, tá lá. Se a pessoa está pronta, preparada, ela recebe. Essa é a diferença aí que tem, né? Para o pessoal dar uma entendida aí. Né? Um dia você deu um exemplo, achei até legal, sobre o dinheiro, né? Você estava falando um pouco sobre Theta Healing, e aí eu pensei nisso também. Você falou sobre dinheiro. Muita gente fala, não falo tanta coisa, depois eu esqueço. Não pega no dinheiro, que ele é sujo, né? Sim. E já aí vira uma crença limitante, né? Sim, tem gente que... Essa live aí que eu fiz, esse videozinho que eu fiz, deu até bastante assim... o pessoal ficou meio... Teve gente que brigou comigo. Falou, olha, mas o dinheiro é sujo mesmo, eu tenho que lavar a mão. Mas, gente, a gente lava a mão, não precisa ser só por causa do dinheiro. A gente lava a mão porque precisa ter asseio. Mas essa pessoa, toda vez que ela pegava no dinheiro, ela queria lavar a mão. Então, você vai ver que é uma preocupação que ele tem do dinheiro ser sujo, né? E, na verdade, não é, né? Não é assim, né? A gente tem que ver com o outro lado, ele traz benefícios. E aí você acaba bloqueando, né? Seu cérebro vai lá, já cria aquela crença, enraiza, e você nem sabe, né? De repente você fala para mim, eu não vou bem profissionalmente. Mas eu me dou bem, eu sou dedicada, né? Aí você pensa assim, mas por que não vai bem? É porque ela tem aquela crença, né, do dinheiro. Então, por exemplo, se ela não for bem profissionalmente, ela não vai ganhar dinheiro, mais ou menos assim, né? Sim, o dinheiro é sujo. Sujo para quê que eu vou querer uma coisa suja para mim? Nada é. Ô, Fer, então, assim, quer falar mais de barras ou você prefere agora falar para mim como é que você começou, né? Como é que brotou aí essa vontade das energias, né? Que todo mundo, ou às vezes passa perto, né? O que é que manifestou? Vou falar um pouquinho sobre o início e vou dar alguns exemplos também muito bacanas, né? A Tânia está aqui também. Boa noite, Tânia. Ela está falando sobre... Está com saudade, porque faz tempo que eu não estou fazendo, né? Depois da pandemia, eu parei.
Então, tudo começou porque eu já trabalhava, né, com reiki, né, mas assim, um pouco de curiosidade, porque minha área não é essa, né? Você sabe que é minha área de TI. TI. E só que eu trabalho paralelamente com as terapias hoje. Mas tudo foi entrando muito devagar, né? O reiki, há muitos anos atrás, conhecendo. Então, o primeiro curso que eu fiz foi de reiki, 2015. Né? Que aí foi uma amiga que falou, tem tudo a ver com você. Eu sempre procuro, Érica, a questão da saúde, questão do bem-estar, procuro para mim, né? Então, eu Sim, a procuro gente primeiro saber, procura pra gente, não é? Depois que começa e o aí pessoal a procurar, é vai sem dúvida. fluindo, porque as pessoas falam assim, eu quero fazer, faz em mim, né? E aí, para praticar mesmo, você começa, né, a fazer. E em 2017 eu tive um problema de saúde e eu estava estava bem desesperada e eu não sabia o que fazer, né? Sabe, fica perdida. E aí minha amiga falou assim, você já ouviu falar em barras de artes? Eu falei, não. Minha psicóloga, ela faz, tal. E eu marquei com ela, mas eu vou ser sincera, eu estava tão desesperada que eu não procurei saber o que que era barra, não sabia nem o que que era Mas técnica. Foi. E aí, quando eu cheguei lá, expliquei para ela falou, deita aí, e fez, e eu saí super bem, né? Parecia que não era nem, assim, era outra pessoa, era incrível a sensação no momento. E aquilo eu fui fazendo mais vezes, e aí, tipo, não deixei mais de fazer, né, tipo, de aplicar legal. em mim. E a minha psicóloga virou e falou assim, eu acho que tem tudo a ver com você, e você deveria fazer o curso. E aí eu fiz o curso. Quando eu fiz o curso, eu falei, vou fazer em algumas amigas, alguém da família, e aquilo foi indo. Aí começou, né? Depois puxa a outra. É. Aí eu machuquei o pé, que acho que você até lembra, eu fiquei 2 meses em casa, e aquilo começou a brotar, sabe, ideias, fiz uma salinha, arrumei minha salinha lá, que era um quarto, e foi indo. Depois disso, uma amiga falou, eu queria fazer barras, mas você tá com o pé machucado. E eu pensei bem, falei assim, mas eu tô sentada. Vem fazer, né? As Ah, crianças, né? é, As crianças. A gente sempre... O pior é assim, o pior é trabalhar a gente, não é, Fer? Porque a gente tem hora que não enxerga. O outro exatamente. Não vai é porque eu cair. tô aqui falando de barras, porque, né, eu tiro de letra em tudo. Não, né? Nós temos as fases e nós temos os que nós não enxergamos também, né? Sim. E, e aí daí começou outra, e aí eu vi que eu tinha que pegar mais firme, comecei a atender em casa, e muita gente começou aí depois do trabalho ou final de semana, às vezes atender assim, 6 pessoas num sábado, né? Só de barras, né? E aí só atendendo barras. Aí um dia uma amiga também falou assim, mas a sua casa é muito longe para mim. Aí começa, né? Outras aberturas. Eu falei, então, se tivesse um jeito aqui perto do trabalho, outra amiga achou um lugar que era para alugar por hora e falou, Fê, tem tudo a ver com você. Aí eu comecei também a atender depois do expediente do trabalho nessas salinhas. Então, Entendi. assim, começou a expandir de uma forma muito interessante. Então, Pensa, né, Fer? Quando a gente vai tirando, parece que vai tudo abrindo, vai tudo fluindo. vai tudo É isso que às vezes o fluindo. pessoal não entende. Às vezes o pessoal acha assim, faço uma sessão, vamos supor, de teta. Uhum. Eu falo, gente, mas às vezes não é uma sessão que você precisa. É É, mais. Você vai trabalhando sempre, né? Aquilo vai abrindo. Cada vez que você trabalha, mais abre. É isso aí. você vai treinar, é como se treinasse a sua mente, né? Treinasse o teu. É tudo um conjunto, né? Porque se a gente começar a pensar, nós somos de conjunto o quê? O espiritual, o mental, o físico, né? Então, Sim. assim, tudo está trabalhando junto. Então, nós temos sempre que cuidar de cada partezinha dessa. Mas, às vezes, no dia a dia, não dá tempo, né? Não. Aí eu fico só pensando, sei lá, só no físico, né? Então aí tem todo o mental, né? Tem que trabalhar o.
Fernanda, aí uma perguntinha assim, como é que você fala que fica só no físico, sendo que você trabalha com yoga também, né? Que a gente sabe. Então, a yoga é É, uma meditação. Então, eu acho assim que já está uma coisa bem completa ali para você. Se você fizer uma prática de yoga e atender ou fizer alguma coisa de barra de axis, já é o teu dia ali, já fechou, né? sim, sim, é porque assim, aí vem a yoga, né? E trabalha com a parte emocional, né? Parte mental e querendo ou não, a yoga tem uma ligação espiritual também. As egrégoras, né? Que a gente vai. Isso, porque na minha formação, um professor falou assim, não venha falar que você pratica yoga e você é ateu, né? Sim. Porque você não pratica yoga. Que a partir do momento que você pratica yoga, é a conexão com o divino. Né? Então, por que nós temos na yoga a posição de sentar em lótus e ficar com a postura reta, coluna reta? Porque essa ligação é como se fosse o espiral na coluna que sai no coronário e entrega, né, a direção do divino. Então, assim, é uma conexão mesmo. Então, a pessoa, a partir do momento que... Se eu vou fazer uma pergunta, quer dizer que se eu for fazer uma meditação deitada, isso não resolve? Ou não? Tem perigo de dormir? O que que é que, por que que É, não indica deitada? a meditação, ela é o quê? É um sono consciente, né? Então, é como se você estivesse tendo um sonho, na verdade. Um sonho, mas você está consciente. Quando você dorme, você tem aquele sono, mas assim, inconsciente. Então, por que nós falamos de sentar? A postura de meditação é melhor sentada, porque você tem uma conexão com o seu corpo, naquele momento você está em conexão com o divino, né? Você está toda aberta, né? Então, essa conexão, ela passa muito mais facilmente, começando do coronário e vai descendo pelo seu corpo, né? Mas a meditação é um pouco mais profundo, né? Então, falando um pouquinho da meditação na yoga. Então, se eu estou praticando a yoga, eu já estou em conexão espiritual, já estou em conexão comigo. Por quê? Porque é um momento onde eu estou sozinha, né? Eu posso estar numa prática com várias pessoas, mas eu estou conectada comigo. Porque aí entra as derivadas. Então, por exemplo, eu tenho pranayamas, que são as respirações, né? Nós chamamos de pranayamas, e nós temos os asanas, que são as posições. Então, quando eu estou praticando a yoga, né, falando fisicamente, eu estou trabalhando com o meu físico, eu estou trabalhando com os asanas. Né? Agora, além de tudo, eu tenho que prestar atenção na minha respiração. Por que eu presto atenção na minha respiração na yoga? Porque eu preciso ficar atenta aos movimentos, atento àquele momento. Quando eu presto atenção na minha respiração, eu fico mais conectada comigo. Ficando mais conectada. Com energia, não é, Fer? Exatamente, você tem Quando você está mais energia. focado na respiração, a energia vem. Por exemplo, se você faz na yoga uma postura de força, né? Porque na yoga a gente tem muita postura de força, postura de equilíbrio. Se eu seguro lá, estou segurando o meu corpo, que às vezes até você treme, dependendo da postura. A respiração, ela ajuda você a oxigenar mais o seu corpo, o seu cérebro, e você vai fazer o quê? Você vai ficar em conexão com você. Né? E essa conexão ajuda você focar naquele momento atual na posição. Então é um conjunto, dá para falar muita coisa aqui. Fer, outra pergunta. Você está dando aula online ou não? Não está dando? Tô. Isso aí foi outra história que também veio de mansinha. Eu dei aula uns 2 anos atrás, 3 por aí, com umas amigas, né, mais próximas, e só que eu não tinha formação, porque eu pratico yoga mais ou menos há 10 anos, 10, 11 anos. E aí eu gostava de fazer, elas falavam, você podia dar aula pra gente. E comecei assim, na brincadeira. Só que aí eu percebi que as pessoas queriam mais aula, né?
a Simone falando, delícia, nossa professora, que ela tá fazendo aula comigo. As Aí que meninas estão animadas aí de. minhas Então, tem fãs, fã que adora yoga. Eu sou suspeita minhas, de falar, porque eu também gosto muito. as minhas Pena que fãs. essa pandemia online eu não consigo, Fer. Parece que a pessoa não me enxerga, me enxerga, é complicado. Então, aí, só para explicar onde eu cheguei até aí, da yoga online. Chegou uma hora que eu falei assim, bom, se eu quiser dar aula, é melhor eu fazer formação. Fui conhecer um local que foi indicado, não gostei. A professora de yoga, você imagina você chegando numa aula e a professora sendo muito, assim, insensível. Porque todo professor de yoga, você sente um acolhimento, né? Não tem? Pessoas que falam bom dia, não falam boa noite, não, né? E é complicado. Você tem que ter uma associação ali com a pessoa, tem que gostar, tem que. E minha professora de yoga falava, não, vai fazer, tem tudo a ver com você. Todo mundo, né? Sempre fala, tem tudo a ver com você. Aí eu vou fazer. Aí procurei, 2 anos aí. procurei esse curso, não gostei, né? Fui ver, não gostei. Saí desanimada, falei, poxa, uma professora de yoga ser assim tão fria, não gostei do curso. Passaram 6 meses, uma amiga chegou para mim e falou assim, eu vou fazer formação de yoga, você quer fazer? Ela nem sabia que eu gostava de yoga, né? Aí eu falei assim, nossa, que doido. E aí foi a formação muito, muito boa, chama do Marcos Rojo, um homem assim, maravilhoso, assim, ele tem uma formação, uma ética profissional muito interessante, ele trouxe a Hatha Yoga da Índia nos anos 70, né? Então ele já ia para a Índia nos anos 70 e a família toda dele, a esposa, os filhos, todos praticam, dão aula de yoga, né? Muito interessante. E aí fui conhecer, gostei muito e aí fiz a formação, né? Terminei em março. E aí no último dia, né, que era a formação, nós íamos formar com a Monja Coen. Ia ser a formatura com ela. Só que aconteceu, naquela semana entrou a pandemia, a quarentena. Nossa, foi assim, uma frustração para todo mundo, né? Mas tudo bem, faz parte, né? E aí terminou o curso, nós só não fizemos essa formalização, né, da formatura. E aí estava em casa, um dia a Tânia, que está aqui presente, falou para mim assim, Fer, você podia dar aula de yoga online, né, para mim. Falei, vamos lá. E falei, a gente faz junto, né? Nem falei, vou dar aula, a gente faz junto. Comecei. Aí ela falou, chama outras pessoas também. E aí foi indo, Érica. E aí ficou um grupo grande, né? E eu achei que não ia pegar, na verdade. E aí até me empolguei bastante com as aulas. Aquilo fez com que me animasse na quarentena. Porque chegava aquele momento, né? De dar aula. Aí o que entra? Você falou, eu não consigo fazer aula online. Eu acho que essa questão de... Por que pegou a online? Primeiro, nós estávamos na quarentena. Né? Então, assim, fazia 2 semanas que as pessoas estavam fechadas dentro de casa, psicologicamente abaladas, né? Mentalmente, estavam muito abaladas. E aí, sentindo a vontade de fazer algum exercício. Né? E aí veio um pouco da curiosidade também. Então, começou. Então, assim, para você ter uma ideia, o meu grupo de WhatsApp da yoga tem 30 pessoas, mais ou menos. É lógico que nem todas fazem, alguns vêm fazer, depois não gostam, porque não a yoga não agrada a todos, né? Porque tem que ter muita disciplina. Tem gente que fala, é muito parado. Eu falo, gente, eu não vejo nada parado. Nada parado. Tem hora que até eu, assim, pelo professor que eu fazia, eu tinha vontade de fazer muita meditação. Entendeu? Sim. Que eu gosto da meditação, que eu tenho assim, eu sou muito ansiosa. Pode não parecer, mas eu sou. Eu tinha vontade de ficar me focando, e às vezes o espaço era pouco, eu falava, gente, só faz exercício, eu queria ficar 1 hora parada, e não tem isso, entendeu? A Tânia tá falando para você experimentar fazer uma aula comigo.
Vamos mandar um link aí do Zoom, pode mandar que eu quero fazer um dia. E aí, quando as pessoas começaram, eu percebi isso, que você falou assim, online não pega muito. Mas aí existe a conexão, a amizade, então as pessoas de uma forma ou de outra me conhecem de algum lugar, né? Então tem esse afeto. E interessante também que mesmo as pessoas que não me conheciam, depois acabou ficando aquele afeto, aquela amizade, né? Muito interessante. Igual nós aqui, né? A gente fez online, E depois você veio presencial aqui, e a gente é, continuou conversando. E eu e você tem bastante sintonia, né, Fer? é Porque muito interessante. Até falar o pessoal aqui. A Érica, o pessoal que está entrando, né? A Érica trabalha em Mococa, com terapias holísticas também. E eu fiz Teta Healing com ela por vídeo, a primeira vez, né? Nós tivemos o contato com Teta Healing. E foi muito bom, maravilhoso. Nossa, indico bastante. obrigada. E, e depois eu fui para o Mococa e nós fizemos as trocas, né? Foi. Foi bem interessante. Mas, assim, a conexão, a distância foi muito interessante, porque às vezes eu estou um pouco mal, a Fer manda alguma coisa para mim, a Fer manda muito Magnify, né? Uhum. E eu reiki. Mas a Fer tem uma conexão muito assim, eu acho que ela percebe mais quando eu estou ruim do que eu com ela. Então ela manda, ela fala, Érica, eu mandei. Aí eu começo a rir, falando, nossa, mas eu tava ruim por causa disso. Ela começa a rir. Eu falo, você tá pegando aí, e eu acho que você pega mais que eu. Tem hora, Às assim, não vezes, sei se é no dia a dia, não sei. como diz, às vezes a gente dá sorte. Não, não é sorte, não é sorte, porque teve várias vezes, assim, às vezes eu nem Não, pensei, a nem gente tem uma intuição, né? Falando um pouquinho agora, mudando um pouco, a gente vai mudando, mas o Magnify, né? O Magnify, ele dá muita intuição, né? Magnify Healing. Não é o foco da conversa, mas também é uma energia muito forte. E então ele abre bem essa parte da intuição. o que eu acho interessante dele é assim, de você poder mandar a energia para várias pessoas ao mesmo tempo. Tudo bem, o reiki manda, mas eu acho que ele fica um pouco disperso. Não sei se sou eu na hora de mandar. É, Eu prefiro ainda mandar assim para uma pessoa, porque eu acho que recebe mais, porque aí eu vou, meço os chakras, né? Fica bem diferente. é, Agora, quando eu acho que o teu já vai, tem mais energia, eu acho. Eu não sei o se foi. Magnify, o Magnify vem da Kuan Yin, né? A conexão com a Kuan Yin. Eu acho que é muito prático mandar o Magnify para várias pessoas. Quando você faz o reiki, eu acho que é um pouquinho mais demorado. Então, o Magnify, você faz sua prática e depois você envia para todo mundo. Então, é bem Isso que eu achei prático por isso. interessante, sim, perto do reiki, né? E A Simone está falando aqui que é sintonia, é, sintonia, outra é misteriosa e sensível, a Fer. legal. A Simone também, a Giga falou yoga, ajuda a relaxar a mente. Também a Fê Fera transmite muita calma. Gratidão, meninas. A Fer é calma? Ou é só aparência, Fer? É calma, né? Para Então, dizer yoga tem que ser calma. não, acho que não existe pessoa calma nesse mundo. Acho que todo mundo tem os momentos, né? Então, Sim. você tem o lado positivo e negativo, tem um lado, né, que você está calmo, tem outro que está ansioso, não tem como, né? Só que as técnicas ajudam a tentar mais o equilíbrio, né? Chegar mais ao equilíbrio, né? Como nós estávamos falando da yoga, né? A yoga é Sim. para chegar nesse equilíbrio. Não adianta, nós não vamos ter aquele equilíbrio, né, linear aqui na Terra, porque a partir do momento que você ficar assim, você já não está na Terra, né? Você já está Sim. longe. Então tá em outro lugar. Então, as Melhor oscilações, não, melhor não. é, as oscilações acontecem para que nós temos os aprendizados, né? E com a ajuda das terapias, da prática como a yoga, nos ajuda, né? A conscientizar mais, a olhar mais para si mesma. Imagino isso. Tá. O que é assim, você mais aprendeu aí com tudo isso que você
Teve alguma técnica que você usou mais, que deu mais resultado para você aí? Vamos falar assim. É, nossa, é interessante porque cada um mexe de uma forma que tem que mexer na gente, né? Sim. A yoga é uma coisa assim, uma prática diária, né? Que eu falei, já pratico há mais de 10 anos, e eu não consigo ficar sem. Então, assim, tem que fazer, nem que se for 3 vezes por semana, não dá para fazer todo dia, mas dá para você encontrar com você mesmo. Eu acho que a yoga é isso, é encontro de si mesmo, né? É uma Quando nós conexão. falamos, é uma conexão. Quando eu falo da barras, as barras também me ajudou muito a essa questão das crenças, né, que eu falei. Foi lá e limpou alguma coisa que tinha que limpar, né? E limpa, né? Porque eu continuo fazendo, nós fazemos trocas, aí tenho amigas que faz A Barras troca. é um jeito de fazer você em você mesmo, é isso que eu queria saber. Tem como, assim, você não vai tocar todos Isso, os né? pontos, se você for tocar todos os pontos, você não consegue, mas você pode dar comandos, então eu posso deitar à noite e fazer alguns comandos e falar para a barra correr, né, então ela vai entender. Eu sempre acho que quando eu estou fazendo em mim, não rola da mesma forma, mas por quê? Existe todo o bem-estar, né, então É quando você a está carinha do outro, né? A atenção que o outro dá, ou né? Parece que a gente tocar. sente falta disso. Você que trabalha bastante com massagem, né? Então, assim, você sabe o quanto que as pessoas gostam, né, da questão do toque. E a base, né, é praticamente isso também. Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu acho sempre bom dar exemplos e as pessoas me liberam para falar, né? Então, a Ieda, minha prima, já me liberou, na outra live eu já falei dela, então ela falou, pode falar. Chegou em casa muito com síndrome do pânico, muito atacado, e ela estava assim, desesperada. Foi um domingo, ela me ligou, e eu falei, vem domingo mesmo. E quando ela chegou, porque a gente fica até com o pé, a gente mesmo fica com o pé atrás, será que vai funcionar desse? Você Conta. não sabe como vai ser, né? E ela falou, fica à vontade. Você não sabe como vai ser. E eu cheguei para ela e falei assim, olha, funciona assim e tal, nós vamos fazer algumas sessões, mas pode ser que tenha que fazer várias sessões. Eu não sei te dizer, porque é mais ou menos uma bola de cristal, né? Você não sabe como a pessoa vai reagir. Às vezes a pessoa não sente nada, ela até tem uma mexida lá dentro das crenças, mas ela não percebe. E aí no outro dia ela tinha que ir trabalhar, ela estava de férias, e aí à tarde ela mandou mensagem que ela estava simplesmente não sentindo mais nada. E assim foi impressionante, porque eu não esperava a resposta dela tão rápido como foi. E eu me emocionei nesse dia, fiquei muito emocionada, né? E falei para ela, nossa, eu não tô nem acreditando. E ela falou, você me curou. No entanto que eu falei, eu não, né? A técnica fez com que você se curasse, né? Eu sou apenas um intermédio aqui, né? É um condutor, Intermediando. né? Pode ser que quando ela foi fazer a questão de confiar na pessoa também, eu acredito que a pessoa já vai confiando, já ajuda também, né? Aquela coisa, se eu A conheço, confiança, a gente sentir, é tudo, né, Fê? Se não sentir tiver tudo. conexão ali, parece que não vai mesmo, né? Isso É, aí é um fato. e aí, por exemplo, eu falo para alguém assim, vai lá com a Érica, que a Érica é maravilhosa, tem umas técnicas perfeitas, tal. A pessoa já vai com um outro olhar, né? Então, Sim. assim, ela já vai com uma esperança, com o De que coração tudo dê certo, aberto, né? que ela vai ficar boa, né? Aí, aproveitando, porque eu estou falando sobre a base e falando sobre a yoga, aí tem a Simone. A gente é assim mesmo, a gente volta, a gente vai de novo, volta. A gente está batendo papo, a gente está fazendo entrevista. A Simone, que ela vai fazer uma live daqui a pouco também, Simone Carrion. Ela vai falar um pouquinho sobre o que ela passou da ansiedade, ela teve síndrome do pânico. E aí ela trabalhou com as barras com uma amiga. Como nós moramos muito longe, nós não encontramos, né? Então, assim, a gente sempre conversando por WhatsApp e tal. E ela treina bastante pesado, musculação, né?
né, Aham. bem fitness, e, e ela falou um dia para mim que não se via na yoga, né, muito tempo atrás. E agora, com a questão da ansiedade, ela começou a fazer a online também comigo, e ela disse que foi uma das coisas que ajudou bastante também ela sair dessa síndrome do pânico, dessa ansiedade. Achei muito interessante tudo isso. Fazendo meditação. Então, nossa, é muito gratificante, né? Quando nós ouvimos tudo A gente isso. precisa ter determinação e foco, né? Quando a gente É, tem, a vida flui. Quando a gente começa a desfocar ali, o negócio não enrola, né? exatamente. É. Então, Eu assim, vejo assim, pode falar. não, é o conjunto, né, da pessoa acreditar, correr atrás e a técnica, né, mostrar. Sim, entra É, na frequência, né, da gente, né? é, A gente é só um é, condutor mesmo. Quem entrou na frequência, quem está ali para ajudar, acaba sabendo as é, técnicas e melhora. você ia falar outra coisa também. Já começamos a falar tanta coisa, já dispersou, né? É, já esqueci. Ah, que mais, Fer? Você pode falar alguma coisa sobre o Magnify? Ou Posso, não? posso. Pode? Assim, o Magnify não dá para falar abertamente assim, né? Sim. Sobre, mas dá para, como base também, né? Tudo a gente dá uma geralzinha. Magnify Healing trabalha com a energia enviada da Kuan Yin, né? Que ela é uma deusa chinesa e que ela liberou a técnica, trabalha com a misericórdia, né? Trabalha com todo com perdão, e ela mostrou essa técnica para duas americanas, acho que foi no ano, se eu não me engano, nos anos 90, então foi bem recente. E elas Tá. tiveram essa visão e começaram a disseminar, né, essa prática. Quando você faz o Magnify Healing, eles falam que você não pode entrar em muito detalhe, né, lógico. Uhum. Mas você tem um momento da sua prática, dura alguns minutos, e depois, durante essa prática, você pode enviar para as pessoas a energia, né? Também maravilhoso, né? Assim, tem pessoas que têm uma recepção muito rápida do Magnify, sentem na hora, né? Tá. Nossa, recebi o Magnify. Vou perguntar, se puder falar, você fala. Se não puder, você não Uhum. fala. É, essa energia do reiki, a gente mentaliza os símbolos. E não é. Isso. No Magnify são mais palavras, né? Tá. Então são frases. Então, por exemplo, assim, é mais ou menos de 10 a 15 minutos, aí depende do ritmo de cada um, mas você falando algumas frases e fazendo alguns gestos, né? Ah, tá. São mudras É, também. Seria. isso. São mudras. Parecido uns mudras. Você mostra, você fala e você mostra com gestos, né? Então, assim. Entendi. E a energia, como diz, né? Magnify, Healing, cura, magnificado. Essa também foi uma terapia que eu fui atrás em 2017. Fiz com a Kátia, que está entrando agora aqui. E quando eu fiz o Essa é uma Magnify também, técnica que eu gostaria de fazer, viu? e vale a pena mesmo. Viu? Porque minha amiga me enviava e eu sentia assim, uma sensação muito diferente no dia. Né? E Eu vou como pedir eu para você preciso. não me enviar, para me enviar a semana que você não me envia, como é que eu fico? Porque a semana que É, você envia, eu fico bem. é verdade, perceber isso, né? Oi, Kátia. Pode fazer com a Kátia, ela já está aqui. Tá lá, tá lá. E, Kátia, tem algum ano online que você está fazendo, Kátia? Ela Acho que ela faz. não entendeu, ela não pegou É, ainda. eu estou falando, Kátia, que estou explicando um pouquinho do Magnify e falei que fiz com você, né, a formação para ela, se ela se interessar, entrar em contato. Então, e o Magnify eu fui Faz pro, online, ela não respondeu. Faz online. acho que faz online, sim. Faz, né, Kátia? Sim, Ah, tá. Então tá, Kátia. Depois nós conversa. é. Daqui a Ah, bom. pouco vai, daqui a pouco vai ter a live da Simone com a Kátia. Muito interessante Ah, é? também.
Depois eu vou ver se eu consigo entrar. Então, e Magnify Healing eu fui para uma cura física, e essa cura aconteceu com o tempo, né? Cura Então, física assim, de quem? minha mesmo. Ah, tá. Chegou onde eu queria. É. Você E teve essa quantas cura, curas físicas olha, através das energias? eu falo que há mais ou menos umas 3, tem que dá para saber mesmo, né? Sempre assim, eu coloco assim, Deus me curou, mas ele me mostra sempre qual técnica Bom, usar, né? Então, bom. assim, me mostra, vai para esse caminho. E que a gente comentou muito esses dias, eu estava conversando com as minhas amigas, falando sobre a questão de você, quando você está ajudando as terapias a outras pessoas, você está se ajudando também, você está se curando, né? Então, Porque esse todo cliente ele é associado ali, né, com a tua energia. Então, quando você cura o outro, você cura você também. exatamente. Então, o Magnify Healing, cura magnificada, que realmente é uma cura, assim. Ele acontece, o Magnify, ele acontece mais a cura energética, né? Mas se você estiver aberta para essa cura, ela acontece fisicamente, né? Ela chega no físico. Então, você também, uma coisa interessante no Magnify Healing é que você pode fazer o transplante de órgãos, né? Então, isso é uma parte do Magnify muito interessante, né? Assim, você faz energeticamente, né? Explicando aqui para o pessoal entender. Mas o energeticamente chega no Ah, físico. entendi. Ainda, olha, se for ver o tanto de coisa que eu vou fazendo, é coisa geminiana mesmo, né? Você vai para um É, lado, aí depois. Aí eu fico Geminiana assim, muda muito, né? no quê? Eu vou aprofundar no quê? Eu fico pensando. É, Então, assim, Geminiana muda muito. tem técnicas que eu sou mais aprofundada e tem técnicas que eu sei um pouco de cada coisa, né? O Barras eu já sou curiosa, então eu vou atrás, eu tenho até grupo, assim, que eu fico treinando algumas coisas. Às vezes eu encaixo um pouco no Teta Healing, mas Porque nós temos as frases, né? não tem jeito. Nós temos as frases, uma frase típica de base, pode falar aqui, não tem problema. Tudo vem a Uhum. mim com facilidade, alegria e glória, né? Eu Verdade. sei, para todo mundo fazer, todo dia, várias vezes no dia, está sempre aberto para isso, né? Quanto tempo nós temos aí, Érica? Só porque a gente vai falando. Uns 10, 15 minutos. Acho que É, 10, 15 minutos, deixa eu dar uma olhada. Aqui não aparece para mim, não, Fer. Tem que olhar é, no relógio mesmo. é. Então, aí voltando um pouquinho na yoga de novo, né? Então, assim, quando as pessoas falam assim que não tem paciência, que nós comentamos, né? Mas é que tudo bem, você não precisa necessariamente gostar, né? Porque nem todo mundo gosta. De repente você fala assim, eu não gosto de fazer musculação, vou lá ficar fazendo musculação. Mas às vezes vai fazer um bem para você e você acaba indo, né? Eu não gosto de correr, mas eu tô com problema de colesterol. Eu vou ter que correr. Então tem que arrumar uma forma de encarar, né? De fazer alguma técnica e encarar ela. Uma prática, por exemplo, como a yoga. Muita gente fala, é muito parado, né? Mas não é, né? A Eu gente não sabe acho que não parado. é. É. Eu não acho Então, parado. Porque ele está movimentando o tempo inteiro, né? então Não a sei como é que yoga, atua, mas a rata é assim, não é? a rata é assim, e a E gente no faz final você dá rata. meditação ou não? Então, esses cursos que eu tenho feito, tá durando mais ou menos, essas aulas, estão durando 1h20, porque eu faço pelo Zoom. Então, eu faço mais ou menos até o pessoal entrar, então tenho mais ou menos 1 hora de prática, né? E tem uns 10 a 15 minutos de meditação. Depende Tem aquele muito. que sai, Fer, na hora da Hã? meditação, vai embora, vaza. Eu tinha, né, no presencial isso. A pessoa, É, não aguenta, vai embora, e ia embora. Eu falava, nossa. tem pessoas que a maioria adora, a maioria. Tem uma amiga que ela começou a não participar agora, que ela falou o seguinte, achei bem interessante, porque a partir do momento que você faz a prática de yoga e você faz a parte, nós chamamos de Yoga Nidra. Yoga Nidra é a hora que você deita no chão, né, para você relaxar. E aí o professor vai te conduzir com a meditação, né?
vai falando a meditação e você vai se envolvendo. E a Simone aqui também tá falando, pode falar. Vou falar duas coisas. Ela falou que ela é uma pessoa que, se ela for fazer meditação, se ela for fazer o Yoga Nidra, no final, o relaxamento, ela não consegue fazer mais nada. Então ela falou assim, Pera, eu vou fazer toda vez a yoga e não vou fazer o relaxamento, que é a Yoga Nidra. Porque ela tem que trabalhar depois, fazer os trabalhos dela em casa. Isso que ela tava Então falando. a pessoa fica muito tranquila. E ela falou para falar, eu lembrei de uma situação aqui que eu já falei na outra live, que as primeiras pessoas que eu fui mandar o Magnify, eu falei, vou mandar o Magnify, depois eu aviso. E eu não avisei ela que eu ia mandar o Magnify, ela não me pediu, mas eu vou enviar, né, em qualquer momento. E ela estava numa aula de yoga. Só que o Magnify, para algumas pessoas, o que acontece? A pessoa fica mole, tem pessoas que ficam elétricas, né? Eu fico elétrica. Interessante. E ela falou que estava na aula de yoga e começou dando uma moleza, foi dando uma moleza, e ela estava fazendo, acho que, postura do cachorro lá e caiu. E eu enviei mensagem para ela falando, depois eu te mandei Magnify Healing. Ela falou, tá explicado. Eu não sabia. Eu caí porque eu estava ficando mole, eu não tava me segurando mais, né? Então cada um tem uma forma de receber, né? Aí você tem que saber também, mais ou menos, para quem você manda ou não. Então, as pessoas têm que aceitar. Então, por exemplo, se eu falar assim, eu vou para mandar, eu posso até mandar, manda para minha mãe, que minha mãe não tá bem, eu posso mandar, nada impede. Mas se a pessoa souber e ela falar que ela aceita, tudo vai fluir vai fluir de uma forma. Mas já aconteceu também de enviar assim para manda pro meu filho, ele não sabe, mas manda. E de você sentir, a pessoa falar, eu senti que mexeu em alguma coisa. Então, assim, lógico, é legal aceitar, você tá ciente, né? Tá aceitando. Mas, assim, eu posso mandar também sem necessidade da pessoa aceitar. Outra coisa também sobre yoga que eu acho interessante, Patanjali é o primeiro escritor de yoga, né? Antigamente eles falavam na Índia que chamava yogis, né? Yogis. Os yogis, eles escreviam, então isso eles nem sabem falar ainda muito bem com que ano foi. Tem uns que falam que foi 400 anos antes de Cristo, outros falam que foi 200 anos depois de Cristo, ninguém tem a noção certa. Então são escritas muito difíceis, né? E Patanjali escreve vários trechos, né? Eles falam em sutras, são 198 sutras. E ele fala muito sobre a não violência. Né? Então, assim, a yoga é não violência. O que significa isso? Você fazer uma prática, sabendo o seu limite, sabendo o que você está buscando na prática. Né? Não adianta você chegou na minha aula, Érica, vamos fazer a invertida, fica de ponta cabeça, não quero saber. Hoje você vai ter que sair daqui fazendo invertida. Não, yoga não é isso. Né? Yoga é você se conectar com você, fazer as práticas com conforto, porque se você não fizer com conforto, isso vira uma obrigação, não é legal virar uma obrigação, não é legal você ir e ficar com medo de machucar, entendeu? Na aula ficar com medo de machucar. Então, tudo respeitando o seu corpo. Limite, né, Fê? Exatamente, O yoga que eu aprendi é isso, o meu limite. O seu limite. Vou dar um exemplo aqui. Eu pode. tenho bico de papagaio, né? Eu não posso ficar fazendo muito invertida, isso eu sei. Mas eu adoro fazer invertida. Então, assim, eu tem que ter cuidado. Eu marco o prejuízo. Eu sei meu limite, mas não é prejuízo. Invertida, por exemplo, para quem tem problemas de pressão, não é aconselhável. Então, você tem problema de pressão, não faz a invertida, eu vou te passar um outro exercício, você faz e vai dar na mesma. Se você pegar a invertida quando eu falo, você pode fazer a vela, por exemplo, com as pernas para cima, isso também já mexe com a pressão. Agora, se você for na parede, encostar o seu glúteo na parede e ficar com as pernas para cima, ele não vai trabalhar com a sua pressão, porque você não está fazendo força. Né? Então, você tem que fazer o quê? Cada aluno
tem uma facilidade para um É a exercício, individualidade, né, a dele. individualidade. E você tem a sua anatomia também. Não é porque eu dou aula de yoga que eu sou expert em todas as posições. Pelo contrário, tem muitas posições que eu não consigo fazer. Né? Não é porque eu sou ruim? Não. É porque a minha anatomia não a minha anatomia não ajuda, ou também eu não vou me machucar. Né? Sim, Então certíssimo. tem Respeitar, tudo né? isso. E a Uma yoga, respeitar o limite do corpo. exatamente. E assim, essa Simone a Prada e Giglio, ela começou a fazer também, não conhecia, não tinha noção nenhuma, ela está firme e forte também. Então isso que é interessante, as pessoas às vezes vão até mesmo por curiosidade e depois começam a fazer. E outras também que vão e falam, nossa, não tem nada a ver comigo, né? Porque a tranquilidade, a paz, nem sempre faz bem para a pessoa. Tem pessoas que não gostam, não adianta. Eu ficar tranquilinha na minha, não dá certo. Então não adianta, né? Eu Cada falo, eu um tem. gostei muito de fazer muita coisa assim acelerada. Hoje eu não quero isso para mim. Eu falo, para quê? Exato. Parece que eu saio de lá 3 vezes mais ansiosa, mais nervosa. Não, eu quero paz. Você E ficar o horário que agitada, né? e o horário que eu gosto de fazer exercício é de noite. Então, eu não consigo levantar Hum, e quero fazer. Eu vou, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer cedo. entende? Então, Entendeu? assim, tem os Mas é momentos, né, que a pessoa gosta mais de fazer no horário, tem que se encontrar, né? A sim. meditação hoje nós sabemos que é muito importante para a saúde. O meditar é você apagar a sua mente? Não. É você traz as informações, a sua mente vem, a sua mente vai com as informações, mas você fica sob o controle, você controla seus pensamentos, né? Passa os pensamentos, né? Passa ali como se fosse um filme, mas não te abala. Não te Não é isso? abala. Exatamente. E É isso. assim, nossa, é muito interessante tudo isso, dá para falar muita coisa, não sei se você tem mais Precisa alguma combinar pergunta. mais horários para falar. Agora eu vou fazer também ao contrário. Na próxima nós vamos fazer, eu vou fazer com você, aí você vai falar sobre suas técnicas também. Ai, meu Deus, são Combinado? tantas. Você vai ter que escolher. São tantas, algumas superficiais. É coisa minha mesmo. Eu gosto de saber tudo um pouco. Não é nada muito assim. Você tem bastante conhecimento. Mas hoje o que falam muito sobre Theta Healing, né? É um assunto legal para se falar, né? Theta Healing acho que está bem. Tá bem em alta, né? Vamos falar assim, mas ele tem Aí bastante. vocês falem aí, quem tiver aí, o que quer que a Érica fale de assunto na nossa próxima Tá, eu vou live. falar o que é que mais ou menos eu E, lembro, né? Tudo. Eu vou até olhando meus certificados. Hipnose, Teta Healing, tarô terapêutico, radiestesia, radiônica, florais de Saint-Germain, visualização criativa, reiki, massagens. nossa, tem bastante A última conhecimento. pergunta. Do Axis, qual que é o lugar aí que se posiciona você? Você já fez quantos cursos? O Axis, ele tem várias vertentes, né? Tá. Hoje eu fiz barras de Axis e fiz também chama MTVSS, é muito interessante também. MTVSS trabalha como se fosse um reiki, tá? Para entender melhor, você vai posicionando a mão e com algumas frases você vai desbloqueando também algumas doenças, tudo que é voltado mais para o físico, tá? Tá. Então, MTVSS. Por que eu escolhi o Teta, Né? tá? Em vez de escolher o Barras? Porque eu achava que eu Tem. não conseguia fazer a distância. O Teta você já consegue, né? Fazer a distância. Isso, a Então quer questão dizer que é tem essa. uma vertente do Axis que dá para fazer isso, então. Mas Não dá para fazer à distância, mas dá para fazer para enviar. presencial. É, dá para você fazer assim, o MTVSS é como se fosse o reiki presencial mesmo, não dá para enviar, tá? Ah, tá. Agora, o que nós temos, que é o Axis Consciousness, que é todo esse grupo, né, de cursos, o Axis Consciousness trabalha com muitas frases. Então, você pode trabalhar com a pessoa falando essas frases, né, para desbloquear as crenças, conversando, apenas um bate-papo também. Você Entendi. consegue, né? Não pode Mas assim, desbloquear tudo, Fer. pode desbloquear. Pode desbloquear Desde, tudo.
Desde que você permita. Uma frasinha só para a gente fechar, então, para desbloquear aí. O que você lembrar aí, o que você achar interessante de fazer para poder Tá. dar uma desbloqueada na cabeça. Então vamos fazer um exercício? Dá tempo? Vamos fazer um exercício rapidinho? Um minutinho. É. Então feche seus olhos, todo mundo. Sinta essa conexão. Faça uma inspiração com o nariz. Inspira, solta a expiração. Na yoga nós trabalhamos com a inspiração pelo nariz. E conforme você está voltada para a sua respiração, você está voltado para si mesmo. E vamos trabalhar agora no momento com as suas limitações do dia. Quais foram as suas limitações hoje no seu dia? O que você teve de problemas que te impactou? Pense aí um minutinho. É só para pensar, Fer, eu tenho que falar. Pode pensar. Tá. Se esse problema que você pensou, se tudo isso está te atrapalhando, eu vou fazer agora a pergunta das barras, que é da Axis Consciousness, na verdade, né? Esse problema que você pensou, isso tudo que você está sentindo agora, vamos destruir, criar, dissipar, liberar tudo isso agora? Sim ou não? Sim. Sim. Certo, errado, bom, mal, pode, pode, todos nós, curtos, garotos e além. Faça uma inspiração profunda.